Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, hoje nós vamos falar sobre consequências, não só sobre consequências, né? Vamos falar sobre dinheiro, sobre despesas, vamos falar sobre desperdícios, sobre comissões. É claro, vamos falar também sobre gestão de compras. O assunto hoje é fluxo de caixa. Um ponto para fluxo de caixa. E o que vem a ser fluxo de caixa? Para uma empresa, fluxo de caixa é um movimento, né, de entradas e saídas ali de dinheiro. Tudo que você recebe, tudo que você tem a pagar, tudo que você tem a receber também, tudo aquilo que você vende, né, que gera ali para o seu negócio, você precisa ter um controle disso, tá? Então, é necessário garantir os registros detalhados desses ganhos e desses gastos aí, com disciplinas e sem erros, tá? Com maior riqueza de detalhes, ok? Fluxo de caixa, ele é essencial para a organização, e não só para a organização, né? Para o planejamento financeiro da empresa. É nesse controle que as entradas e as saídas de recursos financeiros são registradas, né, incluindo compromissos futuros, como contas a pagar e contas a receber, dos gastos, dos ganhos ali. Esse registro, ele te permite, né, ele permite ao empresário aí apurar o saldo disponível para projetar, então, o capital de giro necessário para viabilizar as operações da empresa. E também avaliar a liquidez do seu negócio, né? Projetando gastos, investimentos futuros e se programar de acordo, não é? Bom, para isso tem que haver uma frequência, tá? O controle do fluxo de caixa, ele pode ser feito de forma diária, de forma semanal, de forma quinzenal, mensal. Tem quem prefira fazer o controle de forma bimestral, trimestral, semestral, há quem faça até anual, tá? É importante que o empresário defina a frequência com que ele quer trabalhar, com que ele quer fazer com que ele queira, né? Acompanhar, fazer aí o controle de acordo com as necessidades da empresa dele, tá? O importante é que esse controle seja minucioso. Isso é que é muito importante. Quanto mais frequente forem os registros, né, e o acompanhamento dos resultados, melhor, tá? Menores serão aí as chances, né, de esquecer, de considerar algum gasto ou de perder o controle de alguma maneira, de alguma forma. No caso dos lançamentos, eu aconselho fortemente que seja diário. O importante é garantir um registro ali preciso, minucioso mesmo, metódico. Bom, metódico é comigo, né? De todas as operações, para que o fluxo de caixa funcione adequadamente como uma ferramenta de controle. De que forma, assim? Se a pessoa que faz os lançamentos tem mania de empilhar papel, jogar na gaveta, o que acontece? Vai acumulando aqueles papéis ali, um papel ou outro pode cair por detrás, né, da gaveta ali e não ser lançado. Se for algo a pagar, vai passar o prazo de pagamento, você será cobrado posteriormente, né, geralmente nós somos cobrados depois que o prazo venceu, e você será cobrado juros, né, terá que pagar aí com juros. E qual foi a vantagem aí, né? Nenhuma, você terá prejuízo. Então, o ideal é que seja lançado diariamente e de forma que não se acumule papel. O que eu costumo fazer ou sugerir, se você é sozinho, né, se você começa
a fazer esse trabalho sozinho, se organize com pastas, né? Coloque uma pasta para contas a receber, tudo que precisa ser lançado, uma pasta para contas a pagar, tudo que precisa ser pago, lançado para pagamento. E dessa forma, você, à medida que você vai lançando, você vai trocando de pastas. Então, compre pastas, tá? Coloque nomes na pastas e guarde em pastas. De preferência que essas pastas não tenham aberturas, assim, de forma que os papéis ficam caindo, tá? Então, não deixe acumular também para chegar nesse ponto, né? De que não caiba mais nas pastas. Por isso que eu recomendo fortemente de que o lançamento seja diário, tá bom? Lançar tudo que se diz respeito à empresa. Gente, mas é tudo mesmo e que diz respeito à empresa. Por que eu estou enfatizando empresa? Geralmente, quem começa um negócio, na verdade, às vezes é falta de conhecimento ou falta de malícia, né? Mistura contas pessoais com contas da empresa, né? Com contas profissionais. Se você pretende abrir um negócio, ou se você acabou de abrir um negócio, olha, abra uma conta bancária o mais urgente possível, somente para a empresa, tá? As suas contas pessoais, deixa na sua casa. Não leve para a empresa, tá? Você tem um boleto ali para pagar, leve e os deixe em casa. Você faz pagamento pelo celular, via internet, beleza, é muito prático, eu também faço isso. Mas separe as contas, deixe na tua casa. Não leve para fazer durante o dia na empresa, não. Porque você pode correr o risco de misturar as contas. E não é saudável, nem para você, nem para a empresa. Então, separe as contas. Esse é o primeiro ponto, tá? Fator importante aí do fluxo de caixa, tá? Para que ele sirva bem ao seu propósito, né? Além da frequência que é necessária dos registros e a qualidade da inserção aí dos dados, é que todas as movimentações, né, financeiras da empresa devem ser levadas em consideração, mesmo as que parecem não ter assim muita relevância. O que eu quero dizer com isso? Tamanho da conta, tá? Tamanho no sentido de valor. Quais são as contas que devem ser lançadas e que devem ser levadas em consideração? Contas essenciais, né? Conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de aluguel. Telefone. Quantas contas de telefone você tem na sua empresa? É necessário ter todas essas contas? Precisa ser avaliado, tá? Para ver se você não está pagando conta desnecessária, não é? Pagamentos recebidos de clientes, tá? Vamos supor que você seja uma empresa que você compra, né? Então você tem a pagar, mas você tem uma parte de vendas também. Então você vende também. Nessa de vender, quando você negociou com esse cliente, você negociou com ele uma forma de recebimento para você, tá? Vamos supor que você negociou com ele a forma de recebimento como boleto. Então, no momento em que você emitiu a nota de venda para esse cliente, emita também o boleto bancário para esse cliente e envie para ele o boleto bancário. E detalhe, boleto bancário deve ser registrado, tá, gente? Não caiam na besteira de fazer boleto sem registro, tá? Porque numa situação de inadimplência, vocês podem ter problema para receber esse boleto depois, tá? Não vão poder protestar, vão ter problema com isso, ok? Ou vão ter que fazer a baixa custa, tem custos, né, para isso, vai ficar no bolso de vocês. Todos os custos que vocês tiverem que despender aí, né, por conta de qualquer situação, são gastos. E todos esses gastos precisam ser colocados como despesas para vocês, tá? Entram no fluxo de caixa, ok? E por que eu estou falando dessa questão do pagamento de recebíveis aí? Vamos supor que você fez a venda para um cliente,
Você sabe que ele paga para você na forma de boleto bancário e você, no momento, não enviou o boleto bancário para ele, não emitiu o boleto bancário para ele. E o sistema que você tem não emite automaticamente, tá? O boleto. Então, o que acontece? Se ele não emite o boleto automaticamente, ele não gera um recebível para você no sistema automaticamente também. Então, emitiu a nota, porém, no seu contas a receber, não tem lá o valor a receber dessa nota emitida, tá? Então, o que acontece? Quando você for conferir o banco, né? Quando entrou valores do banco ali que você for conferir, não tem esse valor a receber, já chegou a data desse cliente pagar e você não vai saber, né? Ele não pagou e você não vai saber que ele está te devendo, por quê? Porque não abriu-se no sistema o valor a receber desse cliente, tá? Então, por isso a importância do procedimento, né, ser feito no momento, na hora, nunca ser deixado para depois, ok? E olha que eu já vi isso acontecer, ó, de monte, tá? De monte. Então, fica a dica aí para vocês. Pagamentos devidos a fornecedores também devem ser lançados no momento que chega, tá? Que seriam as duplicatas a pagar, né? Despesas com pessoal, no caso de salário, benefícios, comissões. No caso de comissões, quando você compra, mas você também vende, eu prestei uma consultoria barra assessoria um tempo atrás, já tem uns 10 anos já. E essa empresa, ela trabalhava com vendas, né, e com comissão para os vendedores. E de que forma ela trabalhava? O vendedor fazia a venda, né, vamos supor, hoje é dia 30, e a data de pagamento era no dia 5. Então, o vendedor fazia uma venda hoje para um cliente dele, no dia 5, ele já recebia a comissão referente à venda de hoje, tá? Só que o prazo do fornecedor para pagar a empresa dele era de 30 dias, ou 30, 60, 90, porque tinha essa situação também, produto de bazar, né? Então tem prazos longos, né? E prazos assim parcelados também. Então, o que estava acontecendo aí? Tinha cliente, né, desses vendedores que eram inadimplentes, né? Não pagavam quando chegava na data do pagamento. E o vendedor já tinha recebido a comissão integral. E a empresa não. A empresa no prejuízo. Você está pagando de forma equivocada, tá? De forma incorreta. Você está tirando do seu bolso para pagar o seu vendedor. E qual seria a forma ideal aí? E foi o que nós implantamos nessa empresa. Os vendedores passaram a receber as suas comissões quando os seus clientes efetuavam o pagamento referente àquela compra. Se a venda foi feita parcelada, eles recebiam a comissão em parcelas também, tá? É dessa forma que tem que ser feita. A comissão, ela tem que ser paga de acordo com o recebimento da venda, entendeu? Não ser tirada do bolso da empresa. Fica a dica aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Bom, a empresa trabalha nesse formato até hoje, tá? Inclusive, eu me informei para confirmar se ao longo desses 10 anos aí, se eles ainda trabalham nesse formato, e a resposta é sim. Impostos. Os impostos precisam ser lançados certinhos, tá? Com as suas datas de vencimentos corretas, para que você não pague multa. E multa de imposto, gente, olha, dói. Dói e dói muito no bolso, tá? Pequenos valores, como o valor de café da manhã. Se você fornece café da manhã para o seu pessoal, você precisa saber para quantos funcionários você fornece café da manhã, que tipo de café da manhã você vai fornecer,
se todos os funcionários estarão na empresa todos os dias ou se alguns são externos, qual é o tipo de café da manhã que você vai fornecer, se você vai fornecer pão com manteiga, se você vai fornecer pão com frios, que tipo de frios, quantos pães para cada funcionário, se são 2 pães. Então, um exemplo, se são 10 funcionários, cada funcionário come 2 pães, são 20 pães, certo? Para que comprar 10 pães? Vão ficar, a princípio, murcho, depois vão ficar duros e vão para o lixo, né? Então, você está jogando dinheiro fora. Frios, a mesma coisa. Se não forem comidos na sequência, vão ficar na geladeira, vai ressecar e depois vai para o lixo também. Enquanto tem tanta gente sem ter o que comer, na rua, ainda mais nessa época agora, né? Muita gente que não tem realmente o que comer, jogando fora dinheiro mesmo, literalmente, né? Porque comida, você pagou por ela. Então, você precisa quantificar o café da manhã que você serve, ok? Além do tipo de despesa e dos valores corretos, é importante também ficar atento às datas, tá? E registrar as despesas de ganhos futuros aí nas datas corretas que elas vão incidir. Como eu disse agora há pouco, um exemplo dos impostos, tá? Então, as datas que elas vão vencer, ok? Precisa ter esse cuidado aí, para que você não pague multa. E uma boa maneira de você verificar se o registro está correto, né, validando aí, conferir, né, se o seu fluxo de caixa naquele momento bate com o dinheiro que você tem em caixa. Não bateu? Tem alguma coisa errada aí, né? Nesse momento que nós estamos passando aí por Covid-19, a questão de pagamentos, alguns fornecedores, isso no nosso nicho, tá, que é supermercado, alguns fornecedores estão se aproveitando e não efetuando o pagamento. E clientes também. Mas o que acontece? Se nós, supermercados, estamos trabalhando, nós estamos comprando, nós estamos pagando, porque nós estamos vendendo. Então, é um ciclo aí. Tem fornecedor, tem cliente nosso que eles podem não estar vendendo fisicamente, mas nós sabemos que eles vendem através do e-commerce e vendem muito bem. Então, eles têm dinheiro. Então, não tem desculpa para não pagar as duplicatas, né? Então, eles precisam levar em conta aí que tem muitas empresas que ainda estão trabalhando e que os funcionários trabalham home office, precisam receber também, não é verdade? Então, aí é questão de consciência, não é? Eu falei em situação de desperdício agora há pouco, né? O fluxo de caixa, ele permite que você viabilize melhor, né, que você visualize, na verdade, para onde está indo o seu dinheiro aí, né? Ele te possibilita uma análise mais detalhada aí das suas despesas. Então, aproveita para analisar se todas as despesas são realmente necessárias, né? Se não dá para cortar alguma coisa. Como eu falei da questão do telefone, se toda a linha de telefone que você tem realmente é necessária. Então, você pode verificar uma situação que você tem aí, né, de se é essencial ou não, né, para você reduzir custos. Afinal, nem sempre dá para aumentar as vendas, não é verdade? Como nós desejamos. Mas as despesas, essas estão no controle do empresário, do dono, não é verdade? Uma maneira de você reduzir os custos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do seu controle aí, é investindo em software de gestão, tá? E é nessa parte aí que eu entro com o gestor comercial, né? Equilíbrio nas compras. Olha que interessante. Nós aí novamente, né? Manter um controle de estoque, né, eficiente, é uma maneira de facilitar o registro dessas informações no fluxo de caixa e também de reduzir os custos. Então, para você que ainda trabalha de forma manual, olha, a imensa variedade de códigos de produtos, né, diferentes e oferecidos no varejo, a divergência entre a entrada e a saída de produtos, para quem não trabalha informatizado, eu não consigo nem imaginar assim,
no teu desafio, sabe? No que você passa e no que você está enfrentando para controlar o seu fluxo de caixa. Então, uma forma de você solucionar essa questão aí é investindo em software de gestão, tá? Isso vai te ajudar no controle, vai facilitar não somente a sua vida como da tua equipe, né? Tanto com controle de entrada e saída de produtos, com código de barra, você vai poder, você investindo em coletores de dados. Eu entrevistei o Newton Barbosa, ele trabalha com tecnologia, né, com automação. Ele recomendou fortemente a questão de software de gestão também e a questão de coletores de dados, tá? Eu já tinha falado sobre isso também e acho que em vários vídeos meus eu falo sobre isso. Eu já disse, gente, que eu não vendo software, tá? Eu não vendo software, mas a gente recomenda fortemente porque agiliza o processo, né? Agiliza o processo não só do comprador, mas de toda a organização, na verdade. E você investindo em coletores de dados pode mitigar as divergências no recebimento, né, de mercadoria, te permite também fazer inventários com mais frequência, te permite pesquisa de mercado, né, na concorrência. Então, facilita a sua vida em várias situações aí, tá? Você fazendo pesquisa de mercado, você está mais próximo de ter uma precificação mais assertiva também. E tudo isso com um coletor de dados, tá? Então, com esse controle automatizado, o próprio sistema consegue sugerir uma frequência de compras, né, de acordo com o giro dos produtos, o que ajuda no planejamento também. É claro que só o sistema e a tecnologia não basta. Seu time ele precisa estar comprometido também, né, com o processo. Se lembra do tripé? Processos bem definidos, tecnologias e pessoas bem treinadas, né? Além de pessoas comprometidas. É preciso ter um equilíbrio nas compras, né? Quanto é que a sua compra participa na sua venda? Você pegando o seu valor de compra e dividindo pelo seu valor de venda, você vai ter a sua margem aplicada, certo? O ideal é que você trabalhe isso por setor, tá? Não, que você não veja isso só no todo, que você trabalhe por setor, uma vez que os setores, eles possuem margens diferenciadas. E o que pode acontecer? Um comprador pode estar comprando mais que o outro, né? Estourando o seu compra e venda mais que o outro, prejudicando o outro comprador. E você trabalhando, você acompanhando o seu compra e venda por departamento, facilita melhor, você pode cobrar melhor esse gestor, esse comprador, tá? E controlar melhor o seu fluxo de caixa. O comprador, ele precisa se atentar também ao prazo médio de giro de estoque dele em relação ao prazo de pagamento do fornecedor. O prazo de pagamento, ele precisa ser maior, tá? Para não comprometer o financeiro. Vou dar um exemplo para vocês que eu já dei em outro vídeo. O fornecedor, ele te dá 30 dias de pagamento, tá? E o produto dele, você atende ele numa agenda de 30 dias, você atende ele mensal. O produto dele não gira a contento para você atendê-lo a cada 15 dias, a cada 21 dias. Então, você atende ele mensalmente. Só que o prazo de pagamento dele é 30 dias. Então, você não está tendo vantagem com esse fornecedor. Tem coisa errada aí. Então, você precisa renegociar com ele, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar um jeito de melhorar a situação desse fornecedor. Outra situação, as datas de vencimento dos boletos dos fornecedores não podem se concentrar em uma única data no mês. Você precisa trabalhar em conjunto com o setor financeiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar na nomenclatura esquema de pagamento. Tem empresa, tem rede de supermercado grande que ainda trabalha nesse formato. O esquema de pagamento é assim.
você só paga os fornecedores em determinadas datas no mês. Exemplo, 5, 15 e 25. Então, vamos supor que a duplicata do fornecedor vença no dia 3. Você já tem esse fornecedor no esquema de pagamento, você já combinou isso com ele. Por mais que a duplicata dele, o vencimento caia no dia 3, você vai pagá-lo somente no dia 5. Tá? Ele prorroga automaticamente a duplicata para o dia 5. Porque isso já está combinado com ele. Se a duplicata do fornecedor vencer ali pelo dia 9, 10, você vai pagar só no dia 15. Ele vai prorrogar para o dia 15. É claro que você tem que ter a coerência aí também de que a do dia 5, se a duplicata dele venceu 2 dias depois, você antecipa 2. Então, tudo é combinado ali com o fornecedor. Então, você pagaria somente no dia 5, 15 e 25. Entendeu? Isso se chama esquema de pagamento. Tá? A sazonalidade do negócio. Na questão da sazonalidade do negócio, você tendo um fluxo de caixa saudável, você pode até, né, fazer investimentos com o seu dinheiro a longo prazo, planejar melhor as suas ações de marketing aí nos períodos de sazonalidade, né? Isso inclui aí a sua data de aniversário, né? Que é o mês que você inaugurou a sua loja, e não somente as datas que já são conhecidas como Natal, Ano Novo, Páscoa. Aí você pode fazer uma, como é que fala? Uma festa maior nessas datas comemorativas, entendeu? Mas é claro, você não vai colocar tudo do seu bolso. Você pode entrar com uma parte, mas você vai trabalhar também junto com o seu fornecedor para ele te ajudar nessas festas, nessa sazonalidade, certo? Acredito que você já faça isso, né? Para quem não sabe ainda como funciona, eu já até tenho um vídeo com relação a isso, já falei sobre isso. Então, dá uma procuradinha lá no canal, que tem detalhes, tá bom? Evite inadimplência. O fluxo de caixa, ele vai considerar o contas a receber como um compromisso futuro, né? Mas se o pagamento não cair na data que você espera ali, o seu controle financeiro pode ficar comprometido, né? Isso vai de encontro com os vídeos sobre o controle da conta do fornecedor. Vocês se lembram disso? A importância, né, de acompanhar a conta do fornecedor, né? Se o credor não recebe, não consegue pagar os seus fornecedores, né, e a quebra dos compromissos só vai propagando aí, dependendo do seu nicho, você pode evitar clientes, fornecedores assim, né, que não honram os seus compromissos. Para isso, é preciso que você tenha um bom sistema de análise de crédito, né, prevenindo aí o impacto de inadimplência, né, podendo ter o seu fluxo de caixa em dia. Uma outra situação seria você abater no duplicata. Aquele fornecedor que não pagou e você tem algo para pagar para ele, e o valor que você tem a pagar para ele é maior do que o que ele tem para te pagar, um exemplo aí de nota fiscal de devolução. No nosso caso, que somos supermercadista. Então, nós compramos do fornecedor, geralmente nós devemos mais para ele do que ele para nós, não é verdade? E no caso de nota fiscal de devolução, eu não sei o que acontece com alguns supermercadistas aí, que o fornecedor dá um prazo de pagamento para nós de 28 dias, né? E a nossa nota fiscal de devolução, o fornecedor paga quando bem quer. Não é assim, o prazo é o mesmo. Então, se ele não paga nos 28 dias, você tem todo o direito de se abater. Só que a coisa não funciona tão assim no automaticamente, né? Se você não tem isso já previamente combinado,
você pode ter problema. O banco dele pode devolver o abatimento, você pode nem conseguir fazer o abatimento, você pode vir a ter problema ainda por ter tentado fazer esse abatimento, tá? Então, são situações assim que você precisa trabalhar antes. Eu falei sobre tabloides, né? E falei um pouco sobre contrato, né? Sobre você colocar no contrato alguns pontos aí com os fornecedores. E falei que a gente pode falar mais à frente também sobre contrato de fornecimento, que vem de encontro ao que eu estou falando agora. Então, se vocês quiserem, né, quiserem que eu fale sobre esse assunto, é só deixar aí que eu deixar como recomendação, como sugestão, que eu faça uma matéria sobre contrato, tá bom? Bom, então, com relação a isso, né, é preciso a questão de abater, né, até pode fazer a cobrança para o fornecedor, combinar o abatimento para que fique no prazo aí, se ele não estiver respeitando o vencimento das suas notas aí, dos seus documentos, ou dos seus acordos comerciais, que também vem na mesma situação, é o a receber, né? E se ele não pagar, está sendo inadimplente. Por isso, a importância de acompanhar a conta do fornecedor. Tudo isso causa problema no seu fluxo de caixa, no seu financeiro, tá? Por isso que você precisa acompanhar. Por isso que o comprador precisa estar lado a lado com o financeiro, certo? Lembra que eu comentei? Que você precisa se relacionar bem com os departamentos internos, né? É um casamento, precisa ser um casamento. Até por conta disso, vamos falar então em renegociar contratos. Eu soltei um vídeo pequeno onde, se não me engano, o título, acho que foi renegociar contrato faz parte, alguma coisa assim, onde eu falo um pouquinho sobre isso. E foi o exemplo que eu dei ali atrás. Então, quando não é possível você reduzir os gastos, uma alternativa, né, para melhorar a liquidez aí do fluxo de caixa é a renegociação de contrato com os fornecedores, tá? Você leva em conta que todos os fornecedores, né, não só de mercadorias, mas também provedores de internet, corretores de seguros, administradores de cartões, todos esses fornecedores aqui que entram, né, serviços também, não somente de produtos, você pode renegociar contratos. Eu me recordo que, quando eu peguei a parte de... que eu estava em controladoria, que eu peguei a parte de cartões, eu chamei todos os fornecedores, todas as empresas de cartões, né, Ticket, Rede, Cielo, todas as empresas. Eu chamei todo mundo para conversar, renegociei o contrato com todos eles, tá? Revi taxas, consegui reduzir taxa com todo mundo, tá? Consegui reaver valores. Quando eu peguei a conta, a primeira coisa que você precisa fazer quando você pega um novo departamento ali, um novo setor, e que você tem contrato com esses fornecedores, é analisar os contratos. E foi o que eu fiz. E o que eu descobri? Que os contratos não estavam sendo respeitados da parte deles. E nós tínhamos um bom dinheiro aí, né, perdido. E eu digo perdido porque eu fui atrás só de um ano, tá? Porque senão eu ia perder muito tempo indo atrás do que estava atrasado, né, em divergência ali, e eu não ia fazer o que eu tinha que fazer, que era o presente ali e melhorar o futuro, né, da conta que eu estava pegando. Então, eu consegui recuperar aí quase R$ 200.000 para a empresa com relação a essas contas aí. E então fica a dica para vocês: renegociar contrato não somente com os fornecedores dos produtos, e sim de serviços também. Busque descontos, né? Termos mais favoráveis aí para manter a conta equilibrada, o saldo positivo, tá? Você tem que estar no azul. Teu fluxo de caixa precisa estar no azul, tá? De forma que as suas operações continuem funcionando sem problemas, ok?
E assim, saber que o fluxo de caixa, né, saber o que é o fluxo de caixa, como gerenciá-lo corretamente, é essencial para a saúde do seu negócio. Aproveite os benefícios, né, das novas tecnologias, busque soluções que permitam uma gestão financeira com otimização para você, otimização dos processos, redução de custos para ajudar a sua empresa a crescer. Isso não somente você, proprietário, mas você que é funcionário, você que cuida do setor, você que cuida do departamento, você que é gestor, né? Você que é comprador, você que cuida do financeiro, você que cuida da parte de almoxarifado. Quem faz a empresa são os funcionários, não é verdade? Se nós não fizermos pela empresa, como que a empresa vai crescer? Ela depende dos funcionários que trabalham ali, tá? E você fazendo por ela, ela cresce e você cresce junto. E no caso aí de contratos, né? A questão de renegociar contratos, tem uma outra situação também que pode vir a acontecer. Vamos supor que você está numa situação não muito legal, né? É chamar os parceiros para conversar ali. Colocar a sua situação para eles. Transparência é o que eu sempre digo. Transparência é a chave da comunicação, tá? Para mim, a transparência é a chave da comunicação, da negociação. Então, você precisa ser o mais honesto possível quando você for tratar com o seu interlocutor ali. É colocar realmente a sua situação e pedir ajuda mesmo para o cara. Se a sua situação não está favorável no momento, é pedir prorrogação de duplicata, pedir ajuda mesmo, e assim, de forma que ele prorrogue as duplicatas para você sem te cobrar juros, tá? É nessa hora que entra a parceria. Por isso que a questão de quando você está negociando com o seu fornecedor, né, você precisa ser parceiro também, entendeu? Então, não é em vão o que eu falo, a forma de que se o fornecedor, né, se o teu vendedor, se ele é amigo, se ele é aliado ou inimigo, quem decide o que ele vai ser é você, na forma com que você negocia com ele, na forma com que você trata ele, entendeu? É aí que você vai definir. No caso, pode ser o contrário também, tá? O fornecedor falar para você, de repente, que não vai te ajudar com o aniversário. Falou assim, olha, esse ano eu não posso ajudar você com o aniversário. E você recebeu uma determinação do teu superior de que quem não ajudar com o aniversário está fora de linha. Você tem carta branca para tirar de linha aquele fornecedor que não contribuiu com o aniversário. Legal, carta branca você já tem. Então, tá na sua alçada ali, você decide o que você vai fazer. Só que você precisa ter em mente que aquele fornecedor, se você é um comprador novo ali, você precisa conhecer o fornecedor, tá? Você precisa conhecer o seu interlocutor, você precisa conhecer o seu parceiro. Por que que ele não vai poder contribuir com o aniversário? Você tem que primeiro procurar saber o porquê das coisas, não simplesmente tomar atitude e já ir tirando ele de linha. O cara foi parceiro a vida toda. Então, você precisa saber se ele não está passando por uma situação corriqueira, uma situação momentânea ali. Então, ele participou todos esses anos contigo ali no aniversário, e neste ele não pode participar. Precisa saber o motivo. Não é verdade? Não simplesmente sair tirando ele de linha. E na questão aqui de renegociar contratos, é aquela situação que eu dei um exemplo ali atrás, sobre o prazo médio, né, do fornecedor versus o prazo de pagamento dele. Com relação a isso aqui, você, como gestor, é você fazer uma análise periódica aí. E ontem eu não falei sobre crescimento, né? Como você crescer o fornecedor.
né? Como você desenvolver o seu fornecedor. É justamente isso. Você fazer um levantamento do prazo médio do seu fornecedor versus o prazo de pagamento que ele lhe oferece. Quem está dentro e quem não está dentro dessa situação. Aquele que estiver fora, você chamar para renegociar, tá? Não dá para você pagar um fornecedor com prazo de 30 dias e você comprar mensal dele. Se você atende um fornecedor mensal, o prazo dele tem que ser no mínimo 45 dias para você ter vantagem de comprar dele. Então, você pode montar um CD, ou se você não tiver um CD e você conseguir centralizar a compra numa loja maior, você centraliza, né, a compra, fraciona para as lojas que não comportam. Aí, dessa forma, assim, você consegue melhorar o giro desse fornecedor ou a condição dele. Mas ele consegue, sim, melhorar o prazo de pagamento para você, tá? E tudo isso, né, que eu falei para vocês, como tem um tempinho ainda, tudo isso que eu estou falando aqui, é o que eu acabei de falar aqui com relação a fluxo de caixa, pode implantar isso na sua vida pessoal, né? Eu falei lá atrás, logo no começo, que a primeira coisa que você tem que fazer é separar, não é? As contas, pessoal do profissional. Se você quer acertar o fluxo de caixa da sua empresa, você pode acertar o seu fluxo de caixa pessoal também. Como? A sua situação está um pouco crítica? Rapaz, começa já a olhar. Você paga conta de telefone fixo? Você usa seu telefone fixo? O meu cancelei, ó, faz tempo. Só ficava pagando para a operadora. Não utilizava, só utilizava para portaria. Então, já cancelei. Celular. Quantos celulares você tem? Utiliza todos? O negócio é cortar gastos. Só que assim, você corta os gastos, né? E o valor que você gastava, faz de conta que você ainda gasta e guarda ele, aplica. Entendeu? Então, dá para você fazer isso com a vida pessoal também. Esse é o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Boas vendas a todos, bons negócios, tá bom? E que Deus proteja a todos. Até mais. Tchau, tchau!